Tchu, 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 vai descendo até o chão, vai descendo. Comunicação em Roma. Os relatos históricos apontam como a cidade de Roma se tornou dirigente de um desenvolvimento bélico admirável. Foram os romanos que criaram armas fundamentais para as conquistas do exército, como o gládio, o pilo e a catapulta. Assim como a formação testudo, a famosa tática militar também conhecida como tartaruga, que pode ser facilmente encontrada no universo cinematográfico. O conjunto desses fatores formaram um exército bem preparado, capaz de vencer as resistências e expandir seu território. Não é à toa que, após completada a unificação da Península Itálica, os romanos logo se sentiram capazes de conquistar o mar Mediterrâneo. Portanto, lugares como o norte da África, Egito, Iraque, Turquia e Grécia, além de grande parte da Europa Ocidental, estavam nas mãos de Roma. Apesar de todo o êxito da época, surge uma certa dificuldade em manter a supremacia local. Algumas características parecem pertinentes de cada região, como as diversidades culturais, geográficas, de temperatura e relevo. Com isso, o imperador Júlio César provocou uma reforma nas instituições romanas para manter a hegemonia de seu império. Uma das medidas essenciais para Júlio César era a unificação do idioma, neste caso, o latim. Para ele, não bastava apenas a força militar. Era necessário que a imposição cultural ou ideológica do Estado romano também estivesse presente. O cristianismo é um exemplo dessa dominação. Após o longo período de perseguição, a Igreja é autenticada e adota o latim como idioma oficial. A expressão "todos os caminhos levam a Roma" nos ajuda a entender como a cidade de Roma era vista na antiguidade. A ideia de ser o centro do mundo se estabelecia através da capacidade do povo romano em construir estradas com condições favoráveis para um serviço satisfatório de troca de informações. Assim, eles foram capazes de formar uma extensa rede de trajetos, que juntos percorriam 80 mil quilômetros, segundo os pesquisadores. Portanto, essas vias tiveram uma grande importância para o desenvolvimento da comunicação. É deste modo que surge, por autoria de César Augusto, o Cursos Públicos, um serviço de correio imperial localizado estrategicamente, onde funcionários autorizados trocavam mensagens entre as diversas regiões do império. Utilizando-se deste sistema de distribuição de mensagens capaz de alcançar longas distâncias, o imperador Júlio César determinou a circulação de um instrumento importante, a Actas Diurnas, que funcionava como um diário oficial, tendo como objetivo a divulgação de notícias do Senado romano, com o conteúdo de todos os debates de cada sessão que ocorresse. Essas informações governamentais eram transmitidas diariamente para a população. Para alguns historiadores, a Acta Diurna deu origem aos jornais e aos primeiros profissionais da área pela regularidade e atualidade das informações, uma vez que precisava-se de pessoas que ficassem responsáveis pela tarefa de recolher os fatos e redigi-los em texto para afixar as actas. As actas diurnas eram registros feitos à mão em bases de madeira expostas nos muros do Senado, para que todos os cidadãos pudessem ter consciência do que estava ocorrendo. Posteriormente, passam a ser registradas em papiros e segmenta a leitura para recintos particulares. No entanto, as notícias publicadas nunca eram negativas quando relacionadas ao exército romano, pessoas públicas ou aliados do imperador. Por fim, o processo de comunicação em Roma teve como direcionamento o controle coletivo. A comunicação era transmitida do imperador para o seu povo de maneira parcial. Com isso, o exercício político tinha a garantia da informação e da opinião consensual da sociedade.